Olá, estamos aqui mais uma vez para estarmos falando sobre a Palavra de Deus, sobre o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos, neste dia, estarmos lendo a Palavra de Deus, que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 27, versículo 36, do versículo 40 ao 42 e também o versículo 44, que vai nos dizer assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixado a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concedestes, pelas bênçãos alcançadas. E agora queremos, ó Deus, te agradecer também pela tua palavra que foi lida, que trata, ó Pai, deste assunto tão importante, que é a volta de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Portanto, ó Pai, nos ajude, nos faça compreender a tua palavra, para que possamos estar aplicando em nosso viver, ó Pai, para melhor te servir e para estarmos prontos para nos encontrarmos contigo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, assim te oramos agradecidos, agora e sempre. Amém e amém. Meus amados, este assunto é um assunto muito importante, porque é um assunto que vai nos falar, que vai tratar a respeito da vinda do nosso Senhor, da vinda do nosso Salvador, para nos buscar, para estar arrebatando os salvos, a sua igreja, aqueles que estão sobre a face da terra. Jesus Cristo veio a primeira vez para cumprir a missão redentora, a missão de estar concedendo ao mundo, concedendo ao homem, concedendo àquele que estava perdido, o direito, a possibilidade de estar novamente se reconciliando com Deus. E Jesus veio, Jesus viveu, Jesus pregou o Evangelho, transmitiu a sua palavra, e Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e voltou para o Pai, consumando assim todo o plano de Deus para a salvação do homem. E agora então Jesus ele voltará outra vez aqui na face da terra, mas agora com o propósito de buscar e levar para si, para que possa estar com ele para sempre, aqueles que reconhecem ou aqueles que reconheceram o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, aqueles que o aceitaram como Senhor e como Salvador. E nós precisamos então continuarmos falando sobre este assunto, pregando a palavra de Deus no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a missão que Deus nos deu, esta é a missão que Deus nos deixou, para que estivéssemos sempre falando do seu amor,
do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia, para que os homens possam crer, para que os homens possam entender, para que os homens possam se arrepender e para que os homens possam ser salvos. A palavra de Deus, meus amados, as promessas de Deus são verdadeiras. E o desejo e a vontade de Deus é que todos os homens, toda a humanidade possa um dia encontrar-se com Ele e morar com Ele. Por este motivo que Ele nos deixou, então, a sua palavra de uma forma bem clara, para que todos nós pudéssemos estar entendendo a respeito destas questões. Mas quando olhamos para o mundo, quando olhamos à nossa volta, nós vamos perceber que muitos não creem, muitos não acreditam. Alguns dizem que acreditam, mas vivem de uma forma que não demonstra verdadeiramente a sua crença em Deus. E nós precisamos, então, meus amados, estarmos bastante atentos com relação a todas estas coisas, para que nós não venhamos também a incorrer neste erro do descrédito a respeito da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para estes versículos que nós lemos, o que nós podemos entender com tudo isto? Podemos entender primeiramente que quem quiser subir com Jesus precisa estar preparado. O versículo 36 vai nos dizer assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus sabe o dia em que Jesus Cristo há de vir para nos buscar. Interessante, meus amados, que nós vemos muitas pessoas, quando comentam sobre este assunto, dizendo que sempre ouviu falar que Jesus Cristo ia voltar. Mas até agora já se passaram mais de 2000 anos e Jesus Cristo ainda não voltou. Mas precisamos estar atentos, meus amados, porque é o tempo da oportunidade. Enquanto o homem, enquanto a humanidade está sobre a face desta terra, ele tem também a oportunidade de estar se arrependendo para que quando chegar este dia ele possa estar pronto. Esta é a vontade de Deus, é o tempo do preparo, o tempo de estarmos nos preparando para nos encontrarmos com o nosso Deus. E qual é a forma então que temos para nos preparar? A forma que temos primeiro é ouvindo a palavra, ouvindo aquilo que Deus tem nos falado, ouvindo aquilo que Deus tem colocado diante de nós na sua palavra para que nós possamos entender e ouvindo a palavra com atenção. Muitas vezes ouvimos a palavra de Deus de uma forma superficial porque não estamos atentos verdadeiramente àquilo que está sendo falado. E pela falta de atenção, muitas das vezes, a palavra de Deus ela não fica gravada, não fica guardada em nossa mente, em nosso coração. Precisamos, meus amados, estarmos ouvindo a palavra de Deus com atenção, dando crédito realmente àquilo que está sendo falado. Precisamos também estarmos analisando a palavra de Deus, porque quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu analiso a palavra de Deus, então realmente eu aprendo com a palavra de Deus. Eu entendo verdadeiramente aquilo que Deus quer me falar através da sua palavra. É necessário, meus amados, que estejamos analisando
a palavra de Deus, analisando a mensagem que está sendo nos pregada, as palavras que estão sendo nos ditas, e fazemos inclusive comparação das palavras que ouvimos das pessoas, dos pregadores, com relação à Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Porque a palavra, ela precisa bater. Porque se a Bíblia disser uma coisa e o pregador disser outra, então o que o pregador está dizendo vai estar desconforme a vontade de Deus. Precisamos analisarmos bem esta palavra. E acima de todas as coisas, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Ouvir a palavra, analisar a palavra, a mensagem e nos arrepender dos nossos pecados. Quando pensamos nesta questão de arrepender-se de pecados, vamos entender que arrepender-se de pecados é tomar a decisão total de atitude de vida, em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se abandoná-lo, baseando a sua confiança em Deus, o Deus que verdadeiramente perdoa pecados. Só iremos, meus amados, subir com Jesus Cristo o dia que Ele vier buscar a sua igreja, se estivermos verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados e se tivermos pedido perdão a Deus pelos nossos pecados. Vamos entender também que quem quiser subir com Jesus, é necessário que esteja vigilante. Você deseja subir com Jesus quando Ele vier buscar a sua igreja? Então, vigie. Versículo de número 42 diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O Senhor que você professa como seu Senhor, o Senhor que você professa como o seu Salvador. Ele virá um dia, mas o dia e a hora eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, só Deus sabe. Mas precisamos estar vigilante quando pensamos, meus amados, na questão da vigilância, na palavra vigiar. Vigiar está alerta, está em alerta, é tomar conta, não permitir que o inimigo se aproxime. Meus amados, aqueles que vigiam, aqueles que são vigilantes, eles vão sempre estar preparados, vão sempre estar prontos, não serão surpreendidos. É isto que a palavra de Deus quer nos dizer quando diz, portanto, vigiai. Precisamos estar vigilantes para que quando então o nosso Senhor vier, nós possamos estar preparados para subir com Ele. Precisamos entender, meus amados, que a nossa bênção, a bênção que iremos receber, a questão de sermos levados por Cristo para morarmos com Ele, para morarmos com Deus, esta questão é individual. Muitas pessoas podem até pensar que eu tenho um pai cristão, tenho uma mãe cristã, meu irmão é cristão, minha esposa é cristã, tenho alguém na minha família que serve a Deus e isto irá me beneficiar para que eu possa subir com Jesus. Isto é puro engano, porque a questão da salvação, ela é individual.
Se você quer subir com Jesus, é você que precisa se esforçar para que então você possa subir com Jesus. Se esforçar no sentido de reconhecê-lo verdadeiramente como Senhor da sua vida. A sua bênção é individual. A vigilância, ela vai te trazer, meus amados, uma certa tranquilidade. É por isso que precisamos vigiar. A vigilância, ela vai nos trazer tranquilidade no sentido de estarmos então preparados, no sentido de estarmos no nosso posto devido, para que quando Jesus vier possamos subir com Ele. Não deixe escapar a sua bênção. Temos tudo, meus amados, para não ficarmos aqui neste mundo quando Jesus voltar para nos levar. Temos tudo porque Jesus, ele vai voltar, mas quando ele veio a primeira vez e voltou para Deus e voltou para o Pai, ele nos deixou juntamente conosco o Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que nos conforta, aquele que nos dá o esclarecimento que precisamos, aquele que nos ilumina, para que nós então não venhamos a nos enganar, para que não venhamos a ficar confusos, mas para que possamos então, neste dia glorioso, alcançarmos a nossa bênção. Então, siga as orientações do Espírito Santo de Deus, aquele que está falando com você neste momento. E você então terá a possibilidade de estar subindo com Deus. Só subirá com Deus aquele que for vigilante. Vamos entender também que quem quiser subir com Jesus precisa estar ligado. Versículo 44 diz assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eis aí a importância de estarmos ligados. A palavra ligar, ela quer dizer atar, unir, ajuntar, estar preso um ao outro. Quando nós permitimos que Jesus Cristo entre em nosso coração e nele faça morar, então nós estamos ligados a Ele, Ele a nós, e aí então nós estamos prontos, estamos preparados para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento, para o dia em que Cristo virá nos buscar. Quando nós olhamos, meus amados, para a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 19, a palavra de Deus vai dizer assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. A pergunta é, meus amados, como está a sua vida neste momento? Você está ligado ou você está desligado? É necessário que você faça uma análise a respeito desta questão, para que você possa também estar entendendo perfeitamente a sua situação no momento. Porque também, se Cristo voltar neste momento, como está a sua vida? Precisamos estar preparados. E a forma de estarmos preparados, meus amados, é estarmos ligados na terra, estarmos atentos a todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Mas com Jesus Cristo,
em nosso coração, fazendo parte da nossa vida, controlando o nosso viver. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, então Ele controla o nosso viver, no sentido de nos orientar, de nos dizer como, da forma que precisamos agir, nos portar, fazermos aquilo que Ele quer que façamos. Precisamos estar ligados na terra, precisamos estar ligados com Cristo em uma vida de servidão. A partir do momento em que o aceitamos, em que o reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, então Ele, tornando-se o nosso Senhor, nós precisamos, devemos nos submetermos totalmente a Ele e servi-lo, porque vai chegar a hora em que Ele virá nos buscar. Precisamos estar ligados com Deus. Quando pensamos nesta questão de estarmos ligados com Deus, não existe a possibilidade de estarmos ligados com Deus sem estarmos ligados aqui na terra, atentos a tudo que está acontecendo. Não existe a possibilidade de estarmos ligados com Deus sem estarmos ligados com Cristo. Até porque a palavra de Deus, ela nos diz, nos ensina muito bem, que Jesus Cristo, Ele é o meio de ligação entre o homem e Deus. Quando olhamos para João 14,6, a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Só por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, conseguiremos chegar a Deus, para estarmos com Ele, para vivermos com Ele para sempre. A pergunta é, meus amados, você está preparado? E o conselho é que você analise todas estas questões bíblicas, todas estas questões da palavra de Deus com relação ao dia do arrebatamento, ao dia do juízo final. E prepare-se para você poder se encontrar com Deus e estar com Ele e viver com Ele para todo sempre. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você volte os seus caminhos para Deus. Fica na paz, que Deus o abençoe.